Estamos de volta com o Tribuna Independente nessa noite em que o nosso convidado é Dr. Almir Pazianotto, ex-ministro do Trabalho, um dos maiores juristas do nosso país, que nasceu em Capivari. Seja muito bem-vindo, muito boa noite. Muito boa noite, muito obrigado. Fico muito honrado com o convite. E eu estou muito feliz, a gente esperou o senhor durante várias semanas, porque sabíamos que essa conversa produziria bons frutos. Afinal de contas, quando a gente fala de trabalho, vida do trabalhador, conquistas dos trabalhadores. Mas antes eu queria começar falando um pouquinho sobre Capivari, Piracicaba. Eu nasci em Piracicaba, o senhor em Capivari. Terra boa, não é boa? Somos vizinhos, né? E muitos capivarianos se transferiram para Piracicaba. Poucos piracicabanos para Capivari, mas muitos de Capivari para lá. Se deram muito bem. Tarsila de Amaral? Tarsila Amaral é capivariana. É, né? Há uma disputa entre Rafar e Capivari. Não é? Rafar entendendo que ela nasceu na fazenda São Bernardo, Capivari dizendo, não, mas São Bernardo pertencia a Capivari. Não é? E é uma disputa interminável. E, a meu ver, não faz sentido. Porque Tarsila do Amaral não é nem capivariana, nem rafardense, ela é um patrimônio cultural brasileiro, não é? Está acima de tudo, não é? O senhor nasceu numa família cujo pai era fotógrafo. Isso. Era uma família simples, classe média, pobre? Era uma família simples. O meu avô, Juca Pinto, foi fotógrafo. O meu pai, entre os vários filhos, foi o único fotógrafo. E fotografia na década de 30, 40, 50, não tinha esse charme que tem hoje, essa facilidade, essa disseminação. Todo mundo tem uma máquina fotográfica hoje, todo mundo fotografa. A tecnologia da digital facilitou demais. Era uma referência na cidade. Fotógrafo era um ofício difícil de ser aprendido e de ser executado, porque todo o material vinha do exterior. E não havia poder aquisitivo, convenhamos. Piracicaba, nessa época, era uma cidade pequena, que se destacava pela Escola Agrícola Luiz de Queiroz. Opa. Depois, o Didine. Isso. Mas não era a Piracicaba de hoje. E Capivari também não. Capivari era um centro de cultura e de usinas de açúcar, várias famílias, não é? Mas foi não que o meu pai fosse pobre, mas ele lutava com muita dificuldade. O senhor pensava em ficar por lá mesmo, por exemplo, em seguir essa profissão? De onde veio o desejo de fazer direito, de buscar uma outra cidade, de vir para São Paulo? Como é que foi isso? Eu ingressei na faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, ao tempo em que o reitor era uma pessoa extraordinária, o Monsenhor Emílio José Salim. Eu não havia nenhum advogado na minha família. Fomos em 4 capivarianos prestar o vestibular. E os 4 fomos aprovados. Quando eu me formei, eu me vi diante de um dilema. Continuo fotógrafo, que era um ofício que me dava algum dinheiro, ou vou tentar advocacia, sem nenhuma experiência, sem nenhum advogado na família, sem ninguém que me orientasse. E eu resolvi enfrentar a questão da advocacia. E até que me dei bem, não? Se tivesse aparecido alguém, assim, um visionário naquela época, e dito assim, Almir, você vai ser um dia ministro do Trabalho. O senhor teria acreditado? Não. Vou lhe contar, né? Em 1974, eu fiz algo que deveria ter feito em 70. Eu atendi um convite que me fez o deputado Francisco Amaral de Campinas. Ingressei no MDB e me candidatei a deputado estadual sem nenhuma esperança. Eu advogava para vários sindicatos já nessa época.
alguns sindicatos até importantes. Mas eu era oposição a um governo muito forte, que era o da Arena. Sim. Muito consolidado. Nós, da oposição, não Claro. não achávamos que teríamos chance. Foi em 74 que começa a mudança. Quando eu me vi segundo suplente, eu disse, bom, a minha carreira encerra aqui. 2 deputados se elegeram prefeitos e eu fui assumir, então, uma cadeira na Assembleia Legislativa. Para mim, aquilo era o topo, porque fui o primeiro deputado de Capivari. Primeiro deputado. O primeiro deputado de Capivari. Não havia nenhum caso anterior de deputado, porque é um colégio eleitoral muito pequeno, não é? E a quantidade de votos era muito superior àquela que Capivari poderia proporcionar. Então eu achei que ali eu já havia ultrapassado todos os limites. Me reelegi em 78, em 82. Após a eleição de 82, quando o saudoso Montoro se elege governador, eu fui procurado no escritório que eu tinha na Rua Braulio Gomes, pelo Fernando Henrique, que me disse, Almir, você não quer ser secretário do Trabalho do Montoro? Eu nunca havia imaginado que um dia seria secretário de Estado. Nunca, nunca me passou pela cabeça. E ali achou também que já tinha chegado Aí que eu havia no topo. o máximo. Não é? Fui secretário. Foram 2 anos muito difíceis. Né? O que se dizia é que tinham tirado a tampa de uma panela de pressão social. Né? As greves se multiplicaram. Uma delas extremamente famosa e muito difícil, que eu negociei e resolvi a greve dos boias frias de Guariba. Né? A primeira invasão de terras no Pontal do Paranapanema. E eu devo ter tido algum sucesso como secretário do Trabalho. Uma capacidade de negociação. Eu creio que Isso é isso fundamental. foi determinante. Claro. Quando o Tancredo é eleito, Essa era uma pergunta minha. O senhor foi chamado pelo Tancredo ou pelo Sarney? eu fui chamado pelo doutor Tancredo. Eu fui convidado para ir a Minas Gerais almoçar com ele. E durante o almoço, ele me fez uma série de perguntas sobre sindicalismo e direito do trabalho. Eu tinha alguma experiência nisso. Aliás, tinha bastante experiência. Não é? E depois desse almoço, começaram os rumores de que eu seria chamado para o ministério. Ora, essa hipótese, para mim, era verdadeiramente absurda. Um simples deputado estadual, secretário do Trabalho, que é importante, mas estadual, ser convocado para um ministério, o primeiro da nova República. Eu não conseguia acreditar nisso. Mas, finalmente... Em um momento realmente marcante da história brasileira. E, finalmente, o doutor Tancredo me chamou a Brasília e me convidou formalmente lá na granja do Riacho Fundo. Ele me disse, Pazianotto, você não quer sofrer alguns anos comigo? Eu respondi, olha, o convite é irrecusável. Eu farei o que for possível. E há aqui um fato extremamente curioso. O doutor Tancredo foi internado no dia 14 de março, por volta de 21 a 21h30. Eu assisti à missa de ação de graças bem próximo dele, no Santuário Dom Bosco. Sim. Estava o doutor Tancredo, Dona Risoleto, Aécio, filho Em dele. Brasília. Em Brasília, Santuário Dom Bosco. Alguns ministros de Estado, eu e minha família. Ao sair da missa, eu fui interceptado por um grupo de sindicalistas de São Paulo, que foram me pedir, não é, que conseguisse a revogação de um decreto assinado dias antes pelo presidente Figueiredo, em que liberava o trabalho do comércio aos domingos. E eu disse ao Ricardo Patá, que era o presidente daquele sindicato, e chefiava a comitiva, que eu falaria com o doutor Tancredo na primeira audiência. Houve um jantar na casa do meu antecessor, o ministro Murilo Macedo,
quando me chegou a notícia da internação de Tancredo, e aí houve toda aquela situação, quem assume, quem não assume, Exato. é o Tancredo, é o doutor Ulisses, etc. Né? Passado um ano, aproximadamente, já com o presidente Sarney, o ministro-chefe da Casa Civil, José Hugo Castelo Branco, me chama. Diz, Pazzianotto, eu tenho um documento para lhe oferecer. E me deu a cópia do decreto da minha nomeação, assinado pelo Tancredo, com data de 15 de março. Ou seja, o Tancredo deixou alguns decretos de nomeação antes de ir para o hospital. Porque, segundo revelou tempos depois o neto Aécio Neves, ele temia que com a sua internação, e ninguém sabia se voltaria ou não voltaria, o que poderia acontecer, que a transição não se efetivasse. Ele entendia que a presença do ministério dele seria daria uma solidez garantia. para a mudança. Isto. E não é, facilitaria as coisas para o Sarney, que apanharia um ministério já constituído. Entre as várias atribuições que a gente faz assim, à sua história, né? A respeito do seguro-desemprego, que eu já tinha ouvido alguém dizendo, não, essa foi uma criação do ex-governador José Serra, né? Mas outros dizem, não, afinal, quem é o pai da criança? Seguro-desemprego. Essa criança, ela tem registro de nascimento. Não é uma coisa assim que pode, não é, flutuar o sabor das hipóteses, das coisas que se dizem. Ela está no primeiro plano cruzado. O seguro-desemprego veio com o primeiro plano cruzado em fevereiro de 1986. E resultou de uma série de conversas, não é, durante a preparação do plano cruzado com os economistas. O presidente Sarney teve pouca intervenção na elaboração do plano cruzado. Por quê? Porque ele não tem formação na área de economia. Ele queria combater a inflação, que estava recrudescendo, não é? Mas, ao mesmo tempo, ele não queria entrar em conflito com a classe trabalhadora. Não é? Porque se houvesse uma oposição forte dos sindicatos, as dificuldades do governo seriam maiores. Então, o que fez o Sarney? Com essa assessoria, a minha e de economistas, criou o seguro-desemprego no plano cruzado. Não é? Deu um abono salarial aos trabalhadores, reajustou o salário mínimo e, numa segunda etapa, dias depois, um novo decreto-lei complementando o anterior, traz o gatilho salarial, famoso gatilho, e a garantia de um reajuste automático à razão de 60% do IPC na database. E o Sarney fez outra coisa importantíssima. Ele tornou livre a negociação coletiva. O que até hoje não é muito livre, mas foi um primeiro passo importante. Como também, embora não esteja escrito no plano cruzado, o governo, como um todo, assumiu o compromisso de nunca mais fazer intervenção em sindicatos, como ocorria antes no regime militar. Eu tenho várias questões sobre sindicatos, mas tem questões e perguntas de telespectadores. Vamos lá, Paulo. Tem sim, Dalcides, você participa, tribuna@redevida.com.br. Não se esqueça de mandar sua pergunta, seu depoimento, sua mensagem. Estamos esperando a Inês de Araçatuba, ela já participa com a gente. Pergunta, o senhor acha que as leis trabalhistas aqui no Brasil beneficiam mais o trabalhador ou o empregador? Bem, não há dúvida que a legislação trabalhista brasileira, ela envelheceu muito. A CLT,
cujo núcleo... Envelheceu, ela está inadequada para a realidade atual. Vamos falar assim, né? Ela não é compatível, sobretudo, com o mundo globalizado. Porque a globalização, ela acirra a concorrência. Não é? O Brasil já não consegue mais manter, como manteve durante várias décadas, uma economia fechada e sustentada à base da inflação, Certo. artificialmente. Então, nós precisamos de uma moeda estável e capacidade competitiva. Ora, Esse é o nosso ponto fraco? Esse é o ponto fraco, porque o custo da mão de obra, a folha de salários, não só recebe encargos extremamente pesados, não é o salário que é alto, é o custo final do trabalhador. Como também esse custo é incerto e não sabido. Ele pode sofrer variações poderosas, fortíssimas, após a saída do trabalhador do seu emprego. Em virtude do quê? De uma reclamação trabalhista. Então, há um ambiente. Enquanto a economia globalizada exige o máximo de segurança jurídica como fator de atração de investimentos ou de realização de investimentos, não é? A insegurança jurídica é uma barreira. Hoje, qualquer empresário, antes de se instalar e antes de, sobretudo se ele vier do exterior, antes de contratar, ele vai perguntar qual a insegurança, qual o nível de segurança jurídica que existe. E esse é um fator determinante. Há uma antiga frase que diz: o capital é covarde e móvel. O capital está sempre à procura, não é, de uma posição segura. Ele não gosta de riscos. E hoje o risco trabalhista no Brasil pode ser medido pelo número de ações trabalhistas. Entre 2010 e 2013, ou melhor, entre 2000 e 2013, ou 2012, deram entrada na Justiça do Trabalho mais de 30 milhões de ações. Basta Mas isso também não pode ser sinal de um trabalhador mais consciente, mais, entre aspas, sabedor dos seus direitos? Mas é curioso, porque o senhor apanha, eu não vou dar nomes, mas grandes empregadores. Grandes empregadores que jamais atrasam um dia de salário, que não se recusam a sentar para negociar, que têm bons planos de benefício, que oferecem participação nos lucros, são os maiores clientes da Justiça do Trabalho. Em razão do quê? Da insegurança, da falta de clareza dos textos, não é? E da inexistência de uma jurisprudência tranquila. Se quiser, eu dou um exemplo. Os bancos, eles têm um regime duplo em matéria de horas de serviço. O bancário, propriamente dito, tem a jornada de 6. Aquele que ocupa um cargo comissionado, ou função gerencial, de direção, o horário dele é de 8. Isso vem desde 1943. Até hoje não se conseguiu traçar uma linha divisória segura para saber quem pertence ao regime de 6 e quem pertence ao regime de 8. Ok. Este é um dos grandes tormentos dos bancos. E não seria possível chegar a um acordo a respeito disso? Seria. E não se chega a um acordo? Não. Por quê? Porque a insegurança, no caso, a incerteza, é benéfica aos dois. Mas ela é prejudicial ao país. Porque o custo de tudo isso na Justiça do Trabalho é muito elevado. Ela
pode ser benéfica, por exemplo, para o trabalhador, no sentido dele poder reivindicar alguma coisa caso ele seja demitido? No caso dele, mas qual que é a ele vantagem? cumpre jornada de 8 horas, ele cumpre jornada de 8 horas, ao sair ele diz, não, isso. Eu deveria cumprir jornada de 6. Mas o senhor tinha uma função de direção, tenho, não tenho, tinha, não tinha. Vai ser discutido lá. Vai ser discutido lá. Né? E para o banco, qual é a vantagem? É isso que eu estou tentando ver. É porque nem todos reclamam. Compreende? Oh, meu Deus, mas aí fica complicado administrar um país dessa forma. É um cálculo de custo-benefício. Vamos torcer para que pequeno grupo só reclame e assim a gente vai levando. E nós vamos levando por aí. Se os banqueiros estiverem me ouvindo, ou os seus jurídicos, eles não vão ficar muito satisfeitos comigo. Não é? Porque eles querem lançar a culpa toda sobre os empregados. Mas eu indago agora, e seria possível mudar essa lei, que é uma coisa arcaica? O bancário de hoje não é o bancário de 43. Entendi. Submetido a uma jornada de contar dinheiro, essas coisas. Certo. Não é isso? A informatização aliviou muito o trabalho, não é isso? Não poderíamos chegar a um acordo benéfico a todos e ao país da unificação da jornada? Certo. Não é isso? Me parece lógico. É lógico isso daí. Não é? Enquanto isso não acontece, os processos se multiplicam. Há uma nova doença hoje na área trabalhista, é o dano moral. Vamos fazer um rápido intervalo? Vamos. E eu queria tratar um pouquinho sobre dano moral, eu queria tratar também sobre sindicatos. Se hoje os sindicatos têm alguma força no nosso país ou os sindicatos estão a serviço dos governos. Rápido intervalo, a gente volta já já nessa noite em que o nosso entrevistado, o Dr. Almir Pazianotto, ex-ministro do Trabalho. Rápido intervalo, voltamos já já.